Boa noite a todos e todas. Temos algumas pessoas entrando, deixando claro que teremos a gravação, né? Depois conseguiremos enviar o link, questão de direito de imagem, que vocês todos concordam, vão concordar ali no link que estão recebendo. E também, na medida do possível, obviamente, que possam deixar as câmeras abertas para interagir com o palestrante, se torna muito mais tranquilo, né? Ministrar mais viva a aula quando tem a participação de vocês. Hoje nós retornamos com o professor Fabrício, para quem chegou atrasado em alguns momentos. Eu sou o professor Juliano Fernandes da Silva, do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Futebol e do Futsal da UFSC. Esse é um projeto via Ministério do Esporte, da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa do Direito do Torcedor, o qual tem o professor Paulo Borges como coordenador. Projeto chamado Centro de Desenvolvimento do Futebol e do Futsal, Feminino e Masculino, e tem sido organizado em parceria com esse curso, né, que é um dos eixos, a parte de cursos é um dos eixos desse projeto, está sendo organizado em conjunto com a Federação Catarinense de Futsal, a qual eu registro aqui a participação dos professores Nelson e do professor Aco, né, diretor técnico da Federação Catarinense de Futsal, que compraram essa ideia e tem muita preocupação com essa questão do futsal, né, como um ambiente de educação e de formação. Mais uma vez, muito obrigado. E passo a palavra a quem vocês querem ouvir, que é o nosso professor, o Fabrício. Obrigado, Juliano. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Todos bem? Eu gostaria de começar o dia de hoje retomando um pouco da reflexão de ontem, né, do que nós falamos ontem, daquela importância do triângulo e de como os agentes envolvidos nesse triângulo, né, família ou os pais, no caso, e treinadores e atletas são importantes para esse processo. Tudo que a gente viu ontem, tudo que a gente refletiu ontem, e que vocês puderam absorver nesse segundo dia, né? Para mas no primeiro dia de fala especificamente sobre as famílias, né? Eu queria saber de vocês, eu vou reservar aqui uns 5 minutinhos ou 10 minutinhos, se ficou alguma dúvida ou alguma reflexão adicional que vocês queiram adicionar sobre ontem, com base em tudo que a gente também falou lá nos 25 minutos que a gente teve para a conversa. Alguma coisa ficou não muito bem esclarecida, que vocês gostariam que eu fizesse uma nova explicação ou uma adição daquilo que a gente conversou ontem? O que vocês têm aí para me falar? Se vocês não tiver nada, não tem problema. A gente toca a ficha aqui. Acho que não. Então vamos para frente. Eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai começar então a falar sobre o nosso assunto de hoje, comportamento dos pais em competições. Deixa eu aumentar aqui. Comportamento dos pais em competições pré, durante e pós, que são, né, considerados os, digamos assim, os três momentos mais cruciais relacionados à competição e ao envolvimento, né, dos filhos de vocês, obviamente, mas também de vocês, né? Quando a gente fala de competições, como eu disse ontem, os pais são muito coparticipantes. Eles, né, meio que a família meio que está diretamente e às vezes indiretamente também envolvida com esse momento. O que é importante a gente ter, e já ter, com base naquilo que a gente viu ontem também, que a gente comece a compreender, né, e eu acredito que isso também já está bem vivo nas experiências de vocês, que tudo aquilo que vocês fazem ou deixam de fazer gera uma certa influência, né, em como os filhos de vocês se desenvolvem no esporte ou como essa experiência é conduzida. Mas quando a gente adiciona o elemento da competição, né, ou a característica do aspecto competitivo, esse fenômeno que ele é especificamente direcionado, né, a um enfrentamento entre duas equipes ou oponentes, né, ou adversários, onde há um resultado, onde há um vencedor, onde há um perdedor, todas essas questões, né, que envolvem a natureza das competições, isso também afeta muito a participação, né, das famílias, dos pais, né, de vocês quando se envolve com os filhos. Então, é muito importante a gente considerar que ao adentrar ao universo da competição, seria um segundo momento mais forte, né, mais
drástico no envolvimento das famílias. O primeiro, como a gente viu ontem, está relacionado a essa a tríade e todo o processo de fornecer, de iniciar no esporte com a criança. E o segundo momento, considerado muito importante, muito forte, é justamente o momento quando a criança, né, o atleta começa a competir. Isso para os pais, isso para as famílias tem um impacto genuinamente forte, né? Então é importante que a gente compreenda isso, que o universo da competição é uma característica específica. Ele aflora algumas questões que são, ou potencializa, melhor dizendo, algumas questões que a gente viu ontem, mas de uma maneira muito mais intensa, né? Então a gente tem que compreender que ao estar envolvido com a competição dos filhos, né, com o ambiente competitivo, os pais também têm esse aspecto da expectativa, da pressão que o filho sente, do aspecto das críticas, a capacidade ou às vezes a intensidade de ofertar algumas abordagens mais agressivas, que às vezes são um pouco involuntárias, como a gente viu ontem, né? O aspecto da emoção está muito envolvido, né? Sempre lembrar disso é importante, mas toda vez que esse comportamento, que essa influência parental no ambiente competitivo é negativo, ou é negativa, melhor dizendo, a gente fomenta, a gente vai ver isso depois também, no decorrer da fala aqui de hoje, a gente vai perceber que a gente começa a influenciar os nossos filhos também de uma forma negativa. É, posso dizer que a maioria de vocês já deve ter experienciado, perdão, situações, né, um tanto quanto difíceis, negativas, né, no ambiente competitivo, mas é isso que a gente vai debruçar um pouquinho aqui hoje nesses três momentos do pré, durante e do pós-competição. O cenário das competições, então, como eu falei, ele oferece às famílias, ou ele dá como resultado às famílias, né, um envolvimento diferente, meio que uma transformação desse processo. Existe uma concepção muito forte de que até mesmo algumas famílias, especificamente falando, sofrem muito mais os efeitos da competição, né, do que os próprios filhos. Ou seja, os filhos têm uma capacidade já mais tranquila de lidar com o que a competição oferece, né? Como eu disse antes, pressão, expectativa, tudo relacionado a esse ambiente, né, específico. Mas as famílias tendem a sentir isso muito mais. Essa transição é muito mais sentida nas famílias. E é plausível, né? Porque, por exemplo, vocês apenas assistem ou apenas visualizam a experiência da criança e não conseguem, né, participar ativamente desse processo. Então, fica uma sensação de expectativa. O que é importante a gente começar a perceber, então, que esses três momentos, do antes, do durante e do depois, está sempre relacionado ou está sempre conectado com três diferentes cenários, né? O aspecto de como as crianças estão se saindo, como os filhos estão performando, até em termos de desempenho, ali durante a competição, durante a partida, as sensações que eles transmitem nesses momentos, tanto antes, quanto durante, quanto depois, e aí não só as sensações verbais, as sensações gestuais, né, que a gente consegue, enquanto familiar, perceber nesse processo. E óbvio, como eu disse, né, uma característica específica das competições, o resultado é um aspecto sempre presente, não há como dissociar isso de uma competição. Há um perdedor, há um ganhador, e a gente tem que situar as crianças, né, os jovens participantes nesses dois ambientes. Enfim, tudo isso gera um tipo de envolvimento específico de vocês, uma demanda específica de vocês. Mas aí eu gosto de pensar, e talvez faça até sentido para vocês, que a competição é um ambiente onde há altos e baixos, né? Isso, obviamente, quando a gente acompanha qualquer competição, a gente percebe isso. Há altos e baixos, e aqui eu coloquei justamente uma interpretação figurativa de uma montanha-russa, porque a gente tem momentos que está num nível de expectativa mais alto, que depois num nível de expectativa mais baixo. Isso interfere na nossa atuação. A gente vai lembrar do primeiro dia com o professor Michel, de todos os aspectos que influenciam, né, a performance ou a questão do talento e como isso desdobra nesses ambientes competitivos. Mas aqui, relacionado a vocês, enquanto o papel dos familiares, né, dos pais que estão ali para apoiar os filhos, vocês também têm esses altos e baixos durante esse processo. Visualizar, assistir, acompanhar os filhos nesses momentos gera em vocês esses aspectos de altos e baixos, uma trajetória que nem sempre está no nível positivo, às vezes está no nível negativo. E aí se espera, né, obviamente, que vocês sejam capazes de lidar com todos esses ambientes diversificados que a competição oferece, né? Essas questões dos altos e baixos.
Se espera que vocês tenham a capacidade, né, de, poxa, enfrentar esses momentos com uma certa sabedoria para que isso não cause impactos negativos nas crianças. Mas especificamente o que se espera de vocês é que vocês tenham, enquanto familiares, a noção e a capacidade de entender esses três momentos aqui. As experiências do jogo, né, que a competição oferece, quando vocês verem aqui jogo, né, nessas três frases, também se refere à competição como um todo, obviamente. As experiências do jogo, os estressores do jogo e o gerenciamento do jogo, ou da partida, ou da competição. Se espera que vocês, enquanto familiares, em algum momento, quando verem os filhos praticando, quando estiverem assistindo os filhos, acompanhando os filhos praticando o esporte num ambiente competitivo, se espera que vocês tenham essa capacidade de lidar com isso. Mas, obviamente, nem todas as famílias desenvolvem, nem todos os pais, mães conseguem desenvolver esse tipo de capacidade, vamos dizer assim, esse tipo de habilidade, né, que também vai se construindo com o tempo, né? A cada ano que passa, que vocês vão se envolvendo, que os filhos vão competindo e vão progredindo, vocês também conseguem construir esse tipo de capacidade e habilidade. Mas a gente vai ver rapidamente agora um pouquinho sobre cada uma delas, para depois a gente avançar no aspecto do antes, do durante e do depois das competições, tá bom? E assim como ontem, Juliano, se você sentir que está a necessidade de alguma pergunta que o pessoal está fazendo ou indagação, pode me interromper. Tranquilo. As experiências de jogo, então, pessoal, por que que a gente diz, ou a gente reconhece na prática, digamos assim, dessa questão do envolvimento das famílias no esporte, que é importante que as famílias entendam ou tenham uma compreensão ampliada da experiência do jogo para si? Aqui, esses três elementos que eu trouxe para vocês, é em relação a vocês. A gente esquece um pouco, ou coloca um pouco de lado agora a figura dos filhos, eles estão lá competindo e meio que agora os holofotes estão virados para vocês, tá? Por que que essa experiência do jogo é importante? Porque a maneira como vocês estão ali, né, presenciando, assistindo, como eu disse, é um aspecto desafiador, é um aspecto emocional, mas que a todo momento está gerando nos filhos de vocês um aspecto de envolvimento positivo, que às vezes é negativo, e que pode gerar não só uma experiência agradável para os filhos competindo, mas também para vocês. Ou seja, por mais que seja emocionalmente difícil, acompanhar os filhos é uma atividade muito prazerosa nesses ambientes, ou pode ser muito prazerosa, né? Ocorre que é sempre importante, então, que vocês tenham a capacidade de refletir sobre isso, entender que essa experiência do jogo ela causa esses aspectos emocionais mais aflorados por conta, né, dessa questão de ver o filho praticando, de ver o filho performando ou não da maneira esperada. Então, a gente tem que ter essa capacidade de refletir, de compreender por que que vocês gostam de estar ali assistindo os filhos. É só para acompanhar porque ele pediu? É só porque vocês também querem estar envolvidos, né? A gente tem que entender isso porque isso é importante e traz uma relação de alinhamento com as crianças e aí os crianças e jovens praticantes. E isso é um aspecto que gera ou começa a promover uma espécie de alinhamento, né? Dos benefícios que a gente tem enquanto familiar de ver o nosso filho competindo. A gente tem que ter essa noção do que é importante, do que é relevante nessa experiência para a gente como familiar. A gente vai ver que isso se conecta, obviamente, com os aspectos dos estresses, aqui os estressores, né? Podemos dizer que são os momentos difíceis que vocês encontram quando estão assistindo, quando estão acompanhando uma competição dos filhos, né? Porque a gente sabe, né, emocionalmente é difícil, como eu já mencionei, mas vocês têm que desenvolver uma certa capacidade ou habilidade de perceber quais são esses estressores ou então, quais são esses momentos que causam em vocês os estresses, que tiram vocês emocionalmente, né, de um aspecto mais linear de compreensão do que é a atividade dos filhos e um comportamento que seria julgado como adequado, né? Tira vocês desse ambiente mais adequado de envolvimento. Porque todas as vezes que vocês estão ali investindo esse tempo com os filhos, esses estressores eles podem estar atrapalhando um tipo de oferta de suporte, né, como a gente chama, que às vezes não está associada com as necessidades das crianças. Por exemplo, o que que é importante? Que vocês, de repente, no próximo jogo ou na próxima competição tenham a capacidade de refletir ali assistindo, poxa, quais são as cinco coisas ou as três coisas, os principais estressores ou os principais elementos ali do aspecto da competição que tem causado em vocês ou que tem proporcionado para vocês esses estressores negativos, né, que tem atrapalhado, digamos assim, a experiência de assistir os filhos.
Um exemplo muito clássico, ou exemplos muito clássicos que a gente tem de estressores que afetam as famílias nas competições, é, principalmente, talvez um dos mais importantes, ou o primeiro, se não me engano, a maneira como o filho ou filha, né, performa. E aí a gente está falando realmente de desempenho, de performance, porque há uma expectativa. Eu lembro de vocês ontem comentando no chat no final, poxa, eu fui para ver meu filho jogar e ele não entrou em quadra, ou ele não entrou em campo, ele não teve minutagem, né, como a gente disse. Poxa, isso é um pouco, isso pode ser já definido como um estressor ou como uma questão que vocês precisam saber lidar para entender que aquela experiência ela é gradual, ele pode se desenvolver, pode melhorar e depois pode ganhar minutagens. Mas vocês precisam ter clareza, vocês precisam ter noção sobre isso. Um outro aspecto que vocês também comentaram, eu lembro disso ontem, é essa relação com o treinador e como o treinador se comporta durante o jogo. Eu lembro de vocês perguntarem isso em algum momento no final do dia de ontem, de como lidar ou de como me relacionar ou entender o aspecto de ver um treinador gritando com o meu filho, com a minha filha, ou tendo mais comportamentos até de certa forma exagerados, né? Especialmente comportamentos verbais. É preciso que vocês também tenham essa noção, como eu disse ontem, que às vezes há combinados entre os atletas e os treinadores que são importantes, né? E que vocês podem estar previamente compreendendo para que a experiência de vocês não seja afetada. Enfim, e outros exemplos também que a gente tem é o próprio comportamento de outros pais durante a competição e que vocês percebem que às vezes é negativo, né? Se não me engano, também teve alguém que comentou isso no final ontem, de como abordar esse tipo de pai. Então, até dá para perceber que vocês já têm uma certa noção, uma certa capacidade disso, mas é sempre importante que vocês tenham clareza. O que é que do momento da competição, ao assistir o meu filho, ao acompanhar o meu filho na partida, gera em mim um estresse? Ou gera em mim a capacidade de não exercer comportamentos positivos? E isso é um aspecto muito singular. A gente, talvez vocês esperem ou tenham a noção ou tenham a expectativa de que eu apresente aqui uma receita para isso, mas de verdade, pessoal, não há uma receita específica, não há uma maneira específica ou que funcione para todos. Cada um de vocês tem que ter a clareza na relação de vocês, nos momentos que vocês experienciam, de, poxa, isso aqui está me tirando do meu comportamento habitual. O que que eu posso fazer para melhorar isso? O que que eu posso fazer para evitar isso? Que é justamente o terceiro ponto, que é o que se espera de vocês quando estão envolvidos com competições. Fazer o gerenciamento do jogo. A gente sabe, por exemplo, que atletas e treinadores também fazem isso. O gerenciamento da partida, o gerenciamento do jogo, né, da competição, lá nas questões específicas, né, relacionadas ao treino ou à performance. Mas tem se exigido, perdão, cada vez mais dos pais que os pais também tenham essa habilidade ou desenvolvam essa capacidade de lidar com isso, de perceber, como a gente viu anteriormente, quais são os estressores e aí desenvolver estratégias para lidar com isso e aí então maximizar a experiência dos filhos e obviamente a experiência de vocês dentro do desporto, dentro do esporte. E aí, se a gente pensar e fazer um link com o ponto 2, né, anteriormente dos estressores, vamos supor que vocês já definiram três, ou já têm em mente três, quatro, cinco aspectos que causam esse estresse em vocês durante as partidas, a gente precisa então entender e desenvolver estratégias para lidar com isso, para resolver ou para minimizar esse tipo de estressor, para que ele não afete primeiro a experiência de vocês e depois a experiência dos filhos de vocês dentro da competição. Exemplos, Fabrício, que exemplos que você pode me dizer sobre isso? Exemplos muito clássicos são essa relação de desabafo que a gente diz dos pais, ou de, né, botar para fora toda essa experiência, num sentido de conversa ou com os treinadores, ou com outros pais, ou com o próprio filho, às vezes. Eu já tive relatos, por exemplo, de pais falando comigo sobre situações dessa de competição, de pais que eram muito negativos em termos de comportamento, gritavam demais, muita pressão durante a prática do filho, durante a performance, que depois de um tempo, conversando com o próprio filho, eles conseguiram dar um passo atrás e perceber que eles tinham que mudar o comportamento porque ele estava prejudicando a participação, o desenvolvimento, né, dos filhos no esporte. Então, singularmente, no cenário de vocês, no ambiente de vocês, vocês têm que ter essa proatividade, primeiro pela clareza e depois pela necessidade de identificar que estratégia pode ser oportuna. Um diálogo como a gente está tendo hoje, talvez seja uma alternativa importante.
Lembram de ontem como eu falei da presença do treinador, que é um recurso fundamental para as famílias, para os pais, considerado o mais importante? Se apoiar no treinador, ter o treinador como uma figura de parceiro e não de alguém que quer afastar vocês do processo é fundamental. É claro que se exige, né, que o treinador tenha o mesmo tipo de comportamento ou de abertura para que esse processo também seja facilitado, né? Mas a gente entende, então, por esses três elementos iniciais aqui, que a experiência de vocês, por mais que seja desafiadora emocionalmente, né, ela tem sempre uma maneira mais não como um checklist, mas uma maneira, né, plausível, um padrão, digamos assim, que a gente pode entender para evitar que vocês, que as famílias de modo geral tenham comportamentos negativos nas competições, certo? Então, é muito importante que vocês tenham essa noção e esse desenvolvimento de capacidade ou habilidade relacionada a esses três momentos. Claro que, né, a competição também apresenta um aspecto relacionado aos desejos e às expectativas das crianças, dos praticantes, né, dos atletas, filhos de vocês, mas também de vocês. É muito comum a gente ter, né, nos filhos o desejo da vitória, o desejo de ganhar o campeonato, de ser o goleador do torneio, ou marcar uma quantidade X de gols naquela partida, que é um desejo que passa para vocês também, ou que eles passam para vocês durante os momentos de competição. Vocês vivem esses desejos e essas expectativas com os filhos de vocês também. Isso é normal, né? Mas vamos entender um pouquinho aqui já o que pode ser feito antes, o que pode ser feito durante e o que pode ser feito depois. O que não só a literatura científica, mas as experiências que a gente tem visto na prática nos dizem, não só em relação ao futebol, mas outros esportes, mas especificamente, né, também ao futebol, um aspecto de como vocês já podem começar e se não fazem, podem começar a fazer com os filhos de vocês. É fundamentalmente importante, especialmente agora nos últimos anos, com essa questão mais forte do aspecto mental dos atletas, não só os atletas de elite, mas especificamente os atletas jovens, né, as crianças. O Michel, se não me engano, falou sobre isso no primeiro dia, que vocês tenham a capacidade de ajudar eles a se preparar física e mentalmente, né? Parece que é uma atividade muito distante da capacidade das famílias, né? Ou, tá, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de uma pessoa capacitada, realmente isso é importante, mas vocês têm um papel fundamental e uma contribuição muito grande no aspecto de preparação física e mental dos filhos pré-competição, né? Antes de adentrar o ambiente competitivo mais formal. Quais são os exemplos de preparação física ou preparação mental mais comuns que a gente tem? A preparação da alimentação, os aspectos nutricionais, né, as questões de especificamente hábitos saudáveis de sonos também, que é algo importante hoje em dia. A compreensão, a questão da autonomia, de desenvolver esse aspecto de motivação nos filhos, de ter a capacidade de tranquilizar eles, e depois eu vou trazer algumas estratégias para isso. A gente tem que ter como familiar essa noção de que o pré-competição, né, é um momento de preparação, é um momento de evitar transtornos, de evitar pressão para que isso não prejudique a participação das crianças. No durante a competição, um aspecto importante é sempre relacionado meio que numa dualidade do que fazer e do que não fazer, né? A gente costuma dividir isso nessa concepção porque facilita também o aspecto de envolvimento das famílias. O que fazer, por exemplo, torcer por toda a equipe, concentrar-se no esforço, não na vitória, ser positivo em vez de ser crítico, ter as emoções sob controle. O que não fazer? Atrair a atenção, receber instruções das linhas laterais e conflitos com funcionários ou outros participantes ou outros agentes que estão no sistema esportivo. Eu tenho uma certa noção, obviamente, de que isso não é, quem sabe, uma novidade para todos vocês, porque a gente vivencia isso a todo momento, ou sempre tem alguém orientando a gente sobre isso, especialmente os treinadores. Mas é importante lembrar que esse é um aspecto padrão do antes, do durante e do depois que a gente vai ver agora, né? O depois é sempre relacionado à maneira que a gente oferta feedback para os nossos filhos. A gente viu ontem exemplos muito claros e muito específicos de como ofertar feedback, né? Em que momento e como ofertar feedback. Eu passei para vocês algumas alternativas que vocês podem aplicar, mas sempre, sem sombra de dúvida, isso tem que ser numa perspectiva positiva e também numa perspectiva realista. A gente não pode, em nenhum momento, dizer para a criança ou para o jovem, em relação à performance dela, coisas que meio que
maqueiam aquilo que as crianças estão realmente sentindo ou desenvolvendo. É sempre importante ser realista, mesmo que isso cause um aspecto de negatividade no primeiro contato com os filhos. A gente viu ontem isso, a gente viu exemplos de frases, né, de falas, inclusive. Então é importante que vocês usem ou incrementem esse tipo de vocabulário, digamos assim, caso vocês ainda não o façam. Aqui uma perspectiva bem simples, né, bem inicial do que fazer antes, durante a competição, mas eu vou tentar fomentar isso um pouquinho mais agora nos três momentos, com algumas orientações, algumas situações mais específicas, né? Então, Fabrício, pois só não? tem algumas perguntas aí no chat, tem um comentário, né, Uhum. da Andresa, e os pais exageram, né, nessa questão, muitos pais exageram, Sim, com o árbitro, o pai presente, jogar uma cadeira para o alto porque o técnico tirou o sim. filho dele do jogo, e tem uma pergunta ali tem uma fala do Ricardo. Expectativas. Em um esporte coletivo, onde o objetivo é vencer e a equipe ter o foco, por que não excluímos os objetivos individuais, como artilharia, melhor, etc. e tal? Nos Hum. seus estudos, Fabrício, teria algo nessa linha? Sim, a gente tem pensado até há algum tempo, se não me engano, a gente desenvolveu até não era para o futebol, era para um outro esporte, para o basquete, se não me engano, a gente tentou colaborar com a Federação Catarinense para desenvolver ou reformular esse aspecto competitivo, de evitar justamente, né, as adaptações, digamos assim, né, adaptações funcionais nesse processo, de tirar esse tipo de característica, né, os indicadores individuais, como foi dito aí na pergunta, para que se evite, pelo menos no início dessa trajetória competitiva, ali nos primeiros anos de prática competitiva, tipo até uns 10 ou 12 anos, para que as crianças também tenham esse senso, né, do que é o aspecto coletivo, do quanto, e isso faz muito sentido para modalidades como futebol e futsal, mas tem sim aspectos que podem ser já documentados, inclusive aspectos que podem ser relacionados a formatos de competição que evitem esse tipo de aspecto comparativo. A artilharia, como vocês mencionaram, né, a questão dos gols, os indicadores individuais como um todo. Isso para os primeiros anos de prática das crianças seria muito legal, seria fundamental. O problema é que a gente às vezes esbarra num aspecto mesmo de organização, então precisaria, obviamente, ter um comprometimento muito grande de clubes, de federações, enfim, de confederações, às vezes, né? Quanto mais de cima dessas esferas, melhor, para que isso crie um norteamento do que seria o ideal nesse tipo de fomento para competições em crianças especificamente. Mas sensacional essa pergunta, é muito Essa pertinente. fala, né, Fabrício, é a questão de uma mudança da cultura, né? É uma mudança. Exato. Influencia a cultura, exatamente. E Isso aí leva tempo. agora, não nessa linha, mas nós temos presenciado algumas modificações, pelo menos no sub-7 agora, da Federação Catarinense de Futsal, Ótimo. que a marcação ela já não é permitida, né, quando a bola sai lá com o goleiro, ali Certo. na área para não forçar aquele chute, então já tem para eles saírem jogando com mais Excelente. tempo, então Não sabia, excelente. já temos adaptações funcionais em algumas competições, Que professor legal. Nelson, professor Aco, então tem buscado e, e algumas adaptações ainda, quando são sugeridas também, essa questão da cultura, porque traz barreiras no fato de alguns dirigentes dos clubes, os treinadores aceitarem, né? Exato. Então, como você falou, A gente, devolvo, devolvo para desculpa. você. Aham. Só para finalizar nisso, pessoal, a gente costuma ter uma analogia, inclusive nas relações especificamente das crianças e até das famílias, que o esporte de crianças, às vezes, ele é muito adulterizado, né? Porque se usa padrões ou aspectos de competitivo, de competições de adultos para crianças. E esse é um processo que a gente tem, né, como o professor Juliano mencionou, um aspecto cultural que gradativamente, conforme a gente vai tentando modificar o ambiente, a gente vai conseguindo ter resultados. Mas é realmente um processo que leva tempo. A gente gostaria muito que as coisas acontecessem numa rapidez um pouco maior, mas é um passinho de formiga, vai um pouquinho, um processo de convencimento. A gente vai indo devagarinho e vai tentando avançar, tá bom? Vamos seguir aqui.
O aspecto da competição, então, como a gente vinha vendo, né, do antes, do durante e depois, também tem uma influência muito grande em como vocês percebem a prática dos filhos, né, nesse processo. E aí vocês podem, enquanto familiares, elevar ou não o nível de pressão que as crianças têm, porque a gente sabe que a competição já tem essa natureza de pressão envolvida meio que de um aspecto natural. O que eu quero apresentar para vocês aqui é uma perspectiva de pensar isso numa lógica mental, né, numa lógica de um estado mental pré e durante o jogo. De novo, a gente tem uma figura de pêndulo, porque o pêndulo é um aspecto importante nessas análises, nessas abordagens. É um aspecto de oscilar para dois estados mentais, né? Um apoio, um aspecto mental ou um estado mental mais relacionado a um apoio positivo e um outro numa pressão que seria negativa. E aí eu não vou ler aqui os aspectos da figura, mas vocês podem se concentrar, né, no que está em amarelo e no que está em laranja, né? No laranja um lado mais negativo, amarelo um lado mais positivo. Vocês tendo essa capacidade de compreensão, de perceber que o que vocês fazem pode levar a criança, a experiência da criança para o lado amarelo, positivo, ou para o lado negativo, laranja, é o que faz a gente perceber e começar a desenvolver essa capacidade ou as habilidades que a gente viu anteriormente, que são exigidas de vocês. Vocês terem esse senso, né, de capacidade para entender a experiência do jogo, entender os estressores do jogo e aí gerenciar todas as demandas que vocês têm. A perspectiva mental, né, do que acontece pré e durante o jogo, inclusive pós o jogo, mas especificamente nesses dois momentos, traz muita clareza para as famílias na compreensão de como elas tentam agir ou tentam performar tipos de suporte dentro da competição ou no momento das competições. Um apoio positivo, né, sempre ter esse aspecto de influenciar os nossos filhos para que eles tenham, por exemplo, entusiasmo, excitação, domínio, autonomia, né, a liberdade dentro desse processo, porque aí eles conseguem performar de uma maneira mais adequada e se sentem capazes para isso, né, um maior controle sobre a tarefa, como vocês veem aí. E o oposto é o negativo, né? Quando há um menor controle da tarefa, quando o filho está performando mal, talvez seja por quê? Porque alguns valores estão sendo, que não são os ideais, estão sendo mais valorizados pelas famílias. E isso causa nas crianças medo, isso causa um aspecto excessivo nas questões neuropsicossociais, a preocupação, a tensão, tudo isso fica mais difícil de controlar. Então, quando a gente faz isso, a gente inibe a capacidade da criança. A gente tira dela a capacidade de performar num aspecto mental adequado e que influencia a maneira como a gente percebe isso enquanto familiar. Então, sempre tentar levar o pêndulo aqui mais para o lado amarelo, mais para a ideia de um apoio positivo, criar experiências positivas com as crianças nas competições, tá bom? O que acontece então antes da competição especificamente? Eu vou passar um vídeo para vocês agora e hoje eu ajustei o probleminha do áudio de ontem, acho que vai dar tudo certo porque a gente já testou. Prestem atenção nesse primeiro vídeo sobre um momento antes da competição. Depois eu reflito com vocês. Vê se nem encosta na bola, tá bom? Tá bom. Se por um acaso alguém te passar a bola, você chuta com tudo pro gol. Todos dois. Ah, tanto faz, você só chuta. Depois a gente vê pra quem errou. Mas eu não vou poder jogar nem um pouquinho. Quando o jogo terminar, o papai promete que joga com você, tá bom? Vai lá, filhão. Vai. Oi, vê se não corre, hein? Vai, bota ele. Vai em cima da bola. Não, peraí. Vila de Marsella. Será que ele não vai se resfriar desse jeito? Não, fica tranquilo. Ele tá bem alimentado, tomou bastante vitamina C hoje cedo. Mas assim ele nem vai jogar. Que tal se ele jogar hóquei no gelo para aproveitar o equipamento? Você tá louco? É muito perigoso. É óbvio que esse vídeo como um trecho de um filme, eu trouxe meio que como uma perspectiva de compreender o que não seria um comportamento de pais, né, de famílias pré-jogo adequado. Vejam a quantidade de informações que esse pai ele ofertou para o filho, ele debruçou sobre o filho. Veja como ele tirou toda a autonomia da criança no aspecto de participação. A criança estava com um equipamento considerado até um tanto exagerado para a prática de futebol. Obviamente, né, tem um aspecto cômico aqui no vídeo, mas que traz isso como uma lembrança importante. E vejam como ele orienta pré-competição ou pré-atividade competitiva, o que a criança deve fazer. Isso tira completamente a autonomia da participação da criança, leva para o lado laranja do pêndulo, lembram? Então, esse tipo de ação, esse tipo de
super envolvimento das famílias, como a gente viu ontem, num aspecto de controle, de tirar aquela autonomia que a gente também comentou, é considerado um comportamento que deve ser 100% evitado. A gente não deve, né, fazer tudo também pela criança nesse primeiro momento. A gente deve dar a ela as chances de decidir, de orientar esse próprio processo. A gente vê se nem... O que acontece então? O que a gente pode fazer em relação a esse vídeo que seria o ideal? Sempre desenvolver uma rotina pré-competição para os filhos e que vocês estejam envolvidos é uma estratégia que tem sido usada e que parece ser importante. A gente tem relatos, por exemplo, de pais no futebol dos Estados Unidos ali que usam esse tipo de abordagem. Então, o que pode ser incluído como uma rotina pré-competição que ajude vocês, familiares, a ofertar o melhor suporte para os filhos ou ajudar os filhos da melhor maneira? Primeiro, estar consciente das próprias emoções e evitar transmitir estresse às crianças. Vejam como esse pai estava muito estressado ou muito emocionalmente afetado pela participação da criança, pela primeira participação, talvez, do filho num ambiente competitivo. Ele tentou inibir qualquer reação ou ação que pudesse ser negativa com o filho. Isso está demonstrado, né, pela roupa toda de proteção que o filho estava usando. A gente tem que evitar esse tipo de abordagem. Isso é muito importante ter clareza sobre isso. Desenvolver uma lista de verificação antes de sair de casa é muito importante. Aí, quando eu digo sobre isso, por exemplo, a gente não deve gritar ou então transmitir para os filhos um aspecto de pressão pós-jogo, pré-jogo em situações ou coisas que são muito simples de ser resolvida, como ele ter a consciência de pegar todo o equipamento, de pegar os aspectos de nutrição como água ou como um alimento, se for necessário. Criar uma lista para que pré-jogo ele mesmo possa, junto com você, estar elaborando isso, estar desenvolvendo isso conjuntamente e evita uma pressão desnecessária para algo que não tem relevância no jogo, mas que pode afetar, obviamente, a capacidade dele. Apoiar as metas dos filhos de forma antecipada e positiva, isso é muito importante. A gente pode dizer, por exemplo, que os filhos têm alguma meta para a partida ou para o jogo, especificamente, ou para a competição, e aí é importante que vocês tentem definir com ele estratégias simples para que ele relembre isso e que ele não fique afetado também pela competição como um todo, né, pelo aspecto emocional que a competição gera neles. Isso é fundamental também. E aí, criar de repente uma tradição junto com ele, talvez eu sei de famílias que já fazem isso e que funciona muito bem, de criar um momento meio que de despedida ali no processo de colocar o filho num ambiente competitivo ou de levar ele até esse momento. Por exemplo, um aperto de mão combinado, um high five que a gente diz que é aquele toque com os dedos assim, os 5 dedos abertos, aqui só como um exemplo, obviamente, mas criar um ritual entre vocês para que ele entenda que a partir daquele momento você vai estar numa posição, né, pai ou mãe, de espectador, que não vai poder fazer nada por ele naquele momento, mas que ele tem a capacidade de performar ou de ter uma experiência positiva dentro do esporte, porque você está ali apoiando, vocês estão ali apoiando eles a todo momento, né? Então são estratégias simples de uma rotina pré-competição que fazem muito sentido e que se vocês ainda não utilizam ou não incorporaram na relação de vocês com os filhos, acho que é bem bacana começar a testar isso de alguma maneira. Durante a competição, avançando aqui para a gente também não tomar muito do tempo e ter um pouco de trocas no final. Outro vídeo. De novo, prestem atenção aqui no aspecto da mensagem que esse vídeo tenta repassar para vocês. Não é no futebol ou no futsal, mas é num esporte de quadra que tem uma relação muito forte com o que acontece também no futebol e no futsal. Go strong, Derek. What are you waiting for? 3. Bank. To get recruited by a D1 school, the scholarship is the goal. Penetrate! Keep penetrating, D! Keep penetrating! So I'm in each shot and each dribble and each go. Defense! I'd always be a little bit too emotional. Come on! You're 90 feet away! You fucking idiot! You idiot! Can you be any stupider, man? Can you be any stupider? How dumb!
Bom, fica claro, pessoal, que o aspecto nesse vídeo, né, que o aspecto emocional ele afeta a participação das famílias no esporte. Vejam como esse pai, né, o pai do Derek, vejam como ele tem um comportamento agressivo, um comportamento de confrontar tudo que está acontecendo no momento do jogo, e também de ficar toda hora orientando o filho, meio que sobrepondo até orientações do treinador para a partida. O filho, de certa forma, sabe o que ele tem que fazer, porque isso foi treinado, mas ele está a todo momento dizendo o que ele tem que fazer, né, durante a competição, durante o jogo. Veja como ele se irrita ou fica nervoso com uma marcação do árbitro que não foi, na visão dele, adequada. Eu tenho certeza que vocês já experienciaram muitos pais como esse pai aqui, né, no futebol e no futsal. A gente sabe que tem muitos relatos sobre isso. Mas vejam como esse aspecto de característica agressiva interfere na maneira como ele está experienciando o jogo. Pensem na experiência, nos estresses, né, e em como gerenciar esse momento. Aqui, um belo exemplo do que não deve ser feito, né, do que não é adequado ser feito ou não é adequado ser conduzido por famílias. E como que a gente pode evitar esse tipo de comportamento? Então, a gente tem que, obviamente, entender, como eu disse, que a tarefa de assistir os filhos competindo, ela é emocionalmente difícil. E às vezes tem pais, eu converso com alguns pais também, que dizem, poxa, Felipe, eu não consigo ficar quieto, eu não consigo me controlar. Parece que eu tenho que conversar com ele, parece que eu tenho que dar alguma instrução para ele durante a partida, porque eu quero ajudar, eu acho que eu estou fazendo certo, mas, enfim. Então, se vocês sentirem mesmo que há uma necessidade de falar, não façam como o pai do Derek, façam diferente, né? Por exemplo, aqui tem 4 exemplos do que pode ser feito. Sempre lembrar de como você está orgulhoso por ele estar jogando, por ele estar performando, né? Ele ou ela, os filhos de vocês. Sempre apoiar e incentivar, não só ele, mas como a equipe. Reconhecer todas as questões que acontecem durante o jogo como algo que faz parte daquele ambiente, né? Deixar, obviamente, que o treinador faça o papel dele, não ficar interferindo com sugestões táticas ou técnicas, como esse treinador, esse pai fez, que vocês puderam ver no vídeo. E também sempre honrar a decisão do árbitro, mesmo que você não concorde com ela, que foi algo que esse pai não fez no vídeo. E isso era uma situação real, gravada, né? Não é nada prontamente, não é uma atuação, digamos assim, para demonstrar alguma coisa. Isso aconteceu realmente, foi um acompanhamento de uma família que mostrava o comportamento agressivo desse pai. Então, tentem usar ou tentem fomentar esse tipo de realidade se vocês mesmo precisam falar, tá? O que é normal. Porque eu também não posso, né, chegar aqui para vocês e dizer, ó, a partir de agora vocês têm que ficar em silêncio e não podem mais falar nada. Isso é emocionalmente difícil. E claro, acordos com os treinadores também é algo sempre importante nessas questões. Outras maneiras que a gente pode dizer que são assertivas para vocês colaborarem com os filhos durante a competição são desenvolver um acompanhamento empático, que seria uma presença ativa, né? Tá ali sempre no aspecto de, poxa, a vitória aconteceu, ótimo, a derrota aconteceu, o que que a gente pode fazer para compreender essa experiência junto com o filho e tirar proveitos disso, sempre num aspecto empático, obviamente. O fomento da autonomia, isso é sempre importante, especialmente durante a competição. Esse pai do Derek, por exemplo, retirou a autonomia ou ficava inibindo também a autonomia do filho a todo momento, porque a gente acha que não, mas os filhos sempre escutam a gente quando a gente está ali gritando com eles durante a competição. Por mais que tenha um aspecto de ruídos muito grandes, né, existem também estudos que mostram que eles conseguem se captar muito bem a voz do pai, a voz da mãe, até por questões de tonalidade de voz e por estar acostumado com isso. Eles esquecem de tudo que está ao redor e acabam focando só nas falas de vocês. Então tem que ter muito cuidado com a mensagem que vocês estão querendo transmitir. Se ela for tirar a autonomia, obviamente não é uma mensagem adequada, certo? E aí, por último, uma promoção do que a gente chama de promoção do equilíbrio, né, que está muito relacionada a ter um aspecto de entender que a competição é um momento importante, obviamente, ela vai ajudar o filho de vocês a crescer, a se desenvolver no esporte, mas ela tem um momento para começar e um momento para terminar. Depois daquilo, a gente tenta dar um equilíbrio em todos os aspectos da vida dos nossos filhos, e aí envolve outras esferas que são importantes, né? A escola ou a questão dos estudos, momentos de lazer, focar muito na competição, somente naquilo, por exemplo, ficar conversando sobre isso a todo momento em casa, é uma estratégia ou algo que tem sido visto como improdutiva. Cria nas crianças, nos jovens, uma pressão muito maior e isso deve ser evitado, tá bom? Vamos adiante?
Depois da competição. Esse é um dos momentos que eu considero mais cruciais dentre os três, ou mais crucial, melhor dizendo, dentre os três. Porque é onde a gente consegue, por meio do nosso comportamento, realmente afetar negativamente a criança, ou então promover um aspecto positivo de maior impacto. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, que seria a volta para casa pós-competição, que é bem bacana e traz uma mensagem muito legal. So, not your best practice. Can we agree on that? It seemed like you wanted to hang out with your friends more than practice. And that's fine if that's what you want to do. You know, just tell me. Because you can do that anytime. Maybe we can skip your next game. Because choosing to waste your time, that's one thing. But wasting my time and your coach's time? That's selfish. You don't care about other people. You don't care about hard work. You don't care about teamwork. That's why you're always on the bench, every time it matters. Your coaches think you're selfish too. Your hockey coach, your soccer coach, your football coach, everyone does. So, if you want to keep playing, you need to take a good hard look at yourself. And think about that. A primeira vez que eu assisti esse vídeo, pessoal, eu fiquei extremamente impactado, porque isso representa exatamente o que mais acontece de negativo pós-competição. O interrogatório, né, essa prática dos pais, de alguns pais, não de todos, obviamente, mas de alguns pais, de querer a todo momento pós-competição, especialmente ao que se percebe, né, no vídeo, numa questão de derrota ou que o filho não performou da maneira esperada, tanto dele quanto do pai, a culpa é sempre direcionada para a criança. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Eu achei que você ia performar bem. O que aconteceu? Sabe? Uma densidade muito grande de informação que a criança não está preparada para receber. Ela ainda está, né, num aspecto de percepção mental, tentando compreender como foi a experiência, o que aconteceu, o que ela pode ter feito de errado. Às vezes ela nem sabe o que aconteceu de errado propriamente dito, ou porque, por exemplo, ele teve um gesto técnico inadequado, sendo que no treino ele performava muito bem. A gente tem que ter muito cuidado com o pós-competição, por isso que eu falo que ele, dos três momentos ele é o mais crucial, porque é onde a gente tem, infelizmente, a capacidade de fazer com que os nossos filhos percam o interesse pelo esporte, ou percam o interesse em se desenvolver cada vez mais na modalidade, né, no futebol, vir a ser um atleta profissional ou não. É crucial que vocês tenham muito cuidado, e esse vídeo ele traz essa ilustração porque a volta para casa ela é importante. Então a gente tem que pensar, por exemplo, e eu gosto dessa análise também, do que do que seria encorajar e do que seria elogiar em termos de promover um tipo de feedback pós-competição. Há uma diferença. A gente sempre acha que não, mas há uma diferença. Veja, a gente pode ter uma espécie de um encorajamento e de um elogio que tem características singulares. O encorajamento, né, ele tem essa lógica de estar apropriado quando tem um feedback responsivo ou quando não há julgamento, né? Diferentemente do que esse pai no vídeo fez, estava a todo momento julgando o filho, por que a culpa era ele, a culpa era dele, inclusive chamando ele de egoísta por estar desperdiçando o tempo do pai e do treinador. Esse tipo de encorajamento, ele não é fomentado da melhor maneira porque ele está sempre aliado a julgamento. E aí a gente faz a criança pensar sobre a autoeficácia dela nesses momentos, ou seja, o quão bom eu sou para estar aqui performando no dia de hoje. E aí a gente tira da criança o aspecto da autonomia. O elogio, por outro lado, a gente tende a perceber ou a se situar numa espécie de que o elogio é sempre positivo, mas às vezes ele pode ser até negativo, né? Quando a gente faz um elogio, a gente vê isso inclusive em relações, em resultados reais com as famílias, quando a gente faz elogios muito alinhados ao que é o resultado ou aqueles indicadores individuais, como o pessoal comentou antes na pergunta,
Isso está sempre relacionado a um aspecto de você precisa, se não faz ainda, você precisa sempre fazer um pouco mais, sempre um pouco mais, nunca é o suficiente. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Eu vou agora mostrar isso com algumas frases, o que seria um exemplo de encorajamento positivo e depois de elogios negativos. Olha só, exemplos de encorajamento positivo que a gente vê que são importantes podem ser como esses três aqui. Você trabalhou duro e se divertiu hoje. Essa foi uma derrota difícil, mas estou tão orgulhoso de você. Você está fazendo um grande esforço e eu posso dizer que está valendo a pena. Veja como aqui não há um aspecto de comparação com ninguém, nem do filho com ele mesmo. Está muito relacionado a uma experiência que ela é positiva, que está sendo proveitosa para a criança e que de alguma maneira ela está retirando ou conseguindo perceber aspectos importantes no próprio desenvolvimento. A gente nunca está comparando o processo ou a experiência com algo. A gente está simplesmente dando uma menção de que a criança está progredindo de maneira positiva. Agora vejam Opa, desculpa. Agora vejam como no aspecto dos elogios e quando eles podem ser negativos, como isso é relevante. O aspecto de comparação ou de relação com os aspectos de desempenho. Você estava jogando muito melhor do que os outros atletas em sua equipe hoje. Olha a comparação com os outros atletas. Eu adoro quando você marca e sua equipe ganha. Ou seja, se a equipe ganha e você não marca, quer dizer que você não gosta? Ou então, se a equipe marca, se você marca e a equipe não ganha, não tem valor o atleta ter marcado, ter feito um gol? A gente tem que ter muito cuidado com a maneira que a gente profere algumas palavras. E uma última, um sentido de recompensa com base no desempenho da criança, porque você ganhou o jogo hoje, eu vou te levar para sair, a gente vai num restaurante, a gente vai naquele lugar que você gosta. Sempre um aspecto de recompensa, porque a criança performou do jeito que o pai esperava. A gente tem que tomar muito cuidado. Parece que são exemplos muito banais, muito simples, mas isso causa mentalmente nas crianças uma interferência muito grande num processo de autoeficácia e de percepção própria. Lembrem do que eu falei ontem, de que até os 12, 10 anos as crianças estão sempre se comparando com os outros no ambiente esportivo. Esse tipo de informação, de elogio, ele amplia ainda mais esse senso de comparação, que não é algo que potencializa a participação das crianças. Por outro lado, pelo contrário, ela dificulta ainda mais. Então, vamos pensar um pouquinho no que pode ser. A gente precisa sair numa lógica desse tipo de abordagem ou de informação, né, de proferir informação, no aspecto de, poxa, está sempre relacionado a isso, você ganhou, quantos pontos, gols você marcou, por quanto tempo você jogou. Temos que tirar um pouco esse peso desses indicadores da nossa abordagem no pós-competição com os filhos e meio que transformar isso num aspecto como esses aqui, ó, de motivação intrínseca. Ao invés de, deixa eu voltar aqui, ao invés de você ganhou, você se divertiu hoje, ao invés de quantos pontos, gols você marcou, o que você conseguiu fazer bem hoje, ou então por quanto tempo você jogou, por o que você aprendeu hoje. Veja como a gente dá uma conotação diferente, muito relacionado àquilo de antes, né, do que seria negativo, mas numa visão mais positiva. Veja como a gente transforma a nossa maneira de falar e isso cria um aspecto mais, opa, eu acho que meu pai está tentando, minha mãe está tentando me ajudar aqui, eu sei que hoje não foi uma partida muito boa, eu sei que eu preciso melhorar, mas de certa forma esse não é o primeiro ponto de impacto na nossa relação. Ele está querendo que eu perceba isso e fatalmente a gente não deixa de ajudar as crianças. A gente está sempre fomentando isso num aspecto positivo. Né? O potencial de equiparar, embora não tenha intenção de ser prejudicial, esses comentários têm o potencial de equiparar o valor do esporte a um resultado incontrolável como a vitória. Exato. A gente tira esse aspecto de que a vitória, que é uma coisa que as crianças às vezes não têm como controlar, né? Não posso especificamente sozinho num esporte coletivo como futebol e futsal dizer que eu sozinho performando posso levar o meu time à vitória ou não. Isso pode acontecer, a gente sabe que acontece, obviamente, né? Mas tem que estar sempre ligado a um aspecto de motivação intrínseca que depois está relacionado com o aspecto coletivo da modalidade. Beleza? Encaminhando para o fim, agora que a gente já viu esse aspecto todo de pré-competição, de durante competição, de pós-competição, talvez vocês possam estar se perguntando ou então, né, se questionando o porquê ainda é tão complexo oferecer um suporte adequado aos filhos em relação aos momentos de competição, mesmo sabendo todas essas informações ou esse tipo de conhecimento relacionado a esses três momentos. Por que ainda é tão complexo?
né? Ou difícil? Por que que ainda é um desafio, né? E a gente pode tentar responder isso de uma maneira bem simples, né? Nós geralmente, e quando eu falo nós, não são só as famílias, às vezes são os treinadores, às vezes são os clubes, as federações, as confederações, de modo geral, a cultura esportiva, confunde um pouco os valores que a gente atribui à experiência esportiva de crianças e jovens, né? E que afeta, obviamente, a maneira que os pais intervêm. Isso está muito relacionado a aspectos amplos, né, numa sensação de perceber o que pode ser medido, né, ou que pode ser validado é a única coisa que importa, né? O que nós medimos em relação à experiência esportiva de fato atualmente, ou damos uma maior importância? A gente pode ver ou medimos aí como dar maior importância ou dar maior ênfase. São basicamente aspectos relacionados ao treino, aspectos relacionados aos resultados, vitórias, a questão das estatísticas. Vamos usar essa fala do pai de antes ou da mãe de antes, não lembro quem foi, dos indicadores individuais. A gente tende a valorizar isso muito mais do que as outras coisas. Por quê? Porque isso também é medido, a gente consegue, de uma maneira palpável, perceber, a gente consegue contar gols, a gente consegue contar vitórias, a gente tem estatísticas, né? Isso influencia um pouco a nossa cabeça como pai, como mãe, de como eu penso a experiência esportiva do meu filho e, consequentemente, a minha experiência esportiva como pai dele ou dela, né? O que é fundamental? É que a gente comece a perceber um outro lado desse processo. Por exemplo, quero que vocês perguntem e tentem perceber isso. A gente consegue medir confiança? A gente consegue medir propriamente o desenvolvimento dos nossos filhos numa questão longitudinal, integral, no processo esportivo? A gente consegue medir caráter? Por que essas coisas, mesmo sendo importantes, a gente acaba deixando de lado nessa experiência esportiva? É muito importante que, enquanto família, a gente tenha a noção de que isso também faz parte do processo e que isso deve ser valorizado. Obviamente, pessoal, eu não estou aqui dizendo que vocês não fazem isso. Não é essa a mensagem que eu estou querendo passar. Eu estou querendo reforçar que isso realmente é importante, que se vocês já o fazem, é um caminho correto a perceber. A gente não pode, obviamente, ignorar os indicadores individuais, eles são importantes, mas eles não são a base do processo. Eles estão relacionados a um desenvolvimento mais integral dos nossos filhos, né? E que vocês têm que ter uma capacidade de perceber isso como importante. Por quê? Aqui eu trouxe um dado científico que é muito importante, que é recente, inclusive, né? Especialmente relacionado a um aspecto aqui, no título em inglês está dizendo monkey see, monkey do, em termos de pergunta, que seria os macacos veem e os macacos fazem, em questionamento. Por quê? Porque houve uma análise nesse trabalho, né, nessa relação da família, dos pais com os atletas e dos comportamentos na beira de campo, e toda vez que os pais tinham comportamentos negativos, seja qualquer tipo de comportamento negativo, pressão, gritos exacerbados, aquilo que aquele pai, né, do basquete que a gente viu antes estava fazendo, propriamente dito, isso influencia as crianças a gradativamente terem o mesmo comportamento, inclusive dentro da competição, não só fora dela. Por exemplo, começa a criar nas crianças, nos jovens, nos filhos de vocês, um comportamento mais violento, um comportamento mais agressivo, não só com os colegas, mas com os adversários. Então a gente tem que ter muita noção de que toda vez que tu tá aí na beira do campo, a gente é como um espelho. Eles olham para isso, eles veem o comportamento que vocês estão tendo e eles reproduzem. Eles reproduzem, quase que 100% das vezes. E isso às vezes é incontrolável, mas vocês fora do campo é que podem controlar esse tipo de abordagem, que podem controlar esse tipo de comportamento. Então pensem nisso. Tudo que vocês fazem relativamente, e aqui a gente usa o exemplo negativo porque ele é o mais inadequado, em termos de experiência esportiva, toda vez que há um comportamento negativo, ele afeta invariavelmente a performance e a personalidade das crianças. Elas começam a reproduzir aquilo que vocês fazem. Isso é 100% das vezes, quase 100% das vezes. Então eu trouxe isso só para reforçar que tudo aquilo que a gente viu antes do pré, durante e pós-competição depende muito de vocês, depende muito da capacidade e da habilidade de vocês dentro desses cenários. E aí, para finalizar, realmente no final, aqui eu deixo mais algumas instruções ou orientações gerais do que pode ser feito em diversos ambientes, em diversos momentos da competição, quer seja pré, quer seja durante, quer seja depois, mas eu destaco muito e que tem sido muito importante ultimamente, a questão da regra das 24 horas.
como eu disse, talvez vocês até já façam isso, mas quem não faz é uma regra muito bacana da gente utilizar. Sempre que tiver uma experiência negativa com o filho, dê 24 horas para ele analisar isso. Dê 24 horas para ele pensar sobre isso. Não fale nada relacionado a isso, não crie algum diálogo relacionado a isso. Dá um tempo, espera, deixa a criança compreender, o jovem compreender isso primeiro, se possível, ou normalmente isso acontece, ele vai vir até vocês para falar sobre aquela experiência, mas não sejam intrusivos demais. Deem um tempo para os filhos de vocês assimilarem tudo. É importante que eles tenham essa noção para que depois vocês possam colaborar e entender realmente aquilo que eles precisam, tá? Por fim, eu vou deixar aqui um vídeo com a mensagem final do que é uma perspectiva de compreender o que as crianças esperam de vocês quando vocês estão ao lado do campo, ao lado da quadra, e o que, obviamente, vocês não devem fazer ou devem evitar. Meio que uma mensagem final aí de tudo que a gente falou hoje, tá? Si piensas que siempre tengo que ser el mejor, no vengas. Si para ti el resultado es lo más importante, no vengas. Si vas a gritar al árbitro cada vez que crees que se equivoca, no vengas. Si no puedes soportar que esté en el banquillo, no vengas. Y si te vas a enfadar cada vez que fallo, ¿Pero qué haces? no vengas. Si vienes, ven a disfrutar, a animar y a descansar. Yo solo quiero jugar feliz y verte feliz. Eu gosto muito dessa mensagem, pessoal. Acho que ela é fantástica quando a gente pensa em envolvimento das famílias no esporte. Às vezes o que as crianças só querem é deixar vocês felizes, é deixar vocês alegres com o que eles estão fazendo dentro de campo, ou dentro de quadra. Basta vocês terem, né, a capacidade ou a habilidade de perceber isso, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês, a presença de todos aqui hoje, inclusive a presença de todos ontem. Eu novamente deixo aqui a minha rede social, como eu disse ontem, é onde eu divulgo, onde eu fomento esse tipo de discussão para ajudar as famílias. Eu vi que teve um pessoal que já seguiu, então eu agradeço muito, tá? Obrigado, Juliano, obrigado, Nelson. Fico à disposição de vocês agora. Obrigado, Fabrício. Acho que a Alana ali já comentou, né? Acho que ela até colocou 48 horas, você trouxe 24, né? Mas essa questão do retorno. Uhum. O Christian falou de mudança das questões das competições, da federação. Fabrício, não foi um dos temas aqui, né? Não era algo a ser tratado, mas nós acompanhamos também. E essa questão das redes sociais, né? Como você falou, né? Ali naqueles momentos, ganhou, vai para janta em restaurante, perdeu. Uhum. E isso até na formação, né? Do indivíduo, enfim. Claro, já passo para você, Christian. Mas sobre essa questão das redes sociais, se pudesse falar um pouco também nas vitórias, derrotas, então, como os pais poderiam, principalmente, né, ali, menores de 12 anos, 13, o que pode falar em relação a isso? Uhum. Honestamente, Juliana, eu não tenho uma percepção muito clara em termos do que pode ser feito, mas o que a gente vê, obviamente, é que, de modo geral, o celular hoje é uma ferramenta, as redes sociais, melhor dizendo, são ferramentas de alto índice de comparação, né? Ou seja, as crianças estão sempre se baseando, ou os atletas, vamos usar os atletas como exemplo aqui, os atletas estão sempre se baseando na maneira como eles performam, indo para as redes sociais e tentando compreender dos outros que percepção eles têm sobre aquilo. E muitas vezes essa é uma percepção equivocada do processo, porque a pessoa que está do outro lado da rede social não entende ou não sabe todo o processo de desenvolvimento, de preparo que as crianças tiveram ou têm para performar em algum tipo de esporte. A gente pode usar aqui o futebol, que é um aspecto extremamente diversificado e amplo no nosso país. Então, assim como na vida de modo geral,
eu acho que é sempre importante que o celular ou as redes sociais sejam evitadas aí no pré, pós-jogo, porque isso ofusca a capacidade mental das crianças, a autoeficácia, né, o senso de performar com uma capacidade de, poxa, eu tenho o controle dessa situação, nada me afeta. Eu acho que o que eu poderia dizer é isso. Eu, como disse, não tenho, né, um detalhamento muito forte em relação a isso, mas acredito que seja muito como é, de modo geral, na infância de crianças e na adolescência também de crianças e jovens hoje em dia. O quanto impactante é essa ferramenta. Então, se a gente puder, como familiar, evitar, eu acho que é o mais assertivo. Do Fabrício. Passa ao Christian, que pediu a palavra. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Juliano, a federação, Fabrício aí, é muito legal o processo aí, esse treinamento, não sei como que a gente pode chamar esse processo. Eu gostei muito de ter participado aqui e queria dar os parabéns aí para vocês, né? Os 3 dias foram bem produtivos e dizer que acho que seria bem bacana ter o material pronto para nós pais estar vendo lá no começo do ano, ou quando começa essa jornada de esporte competitiva, né? Uhum, E eu tenho 2 filhos muito pequenos, né? E vendo o material de vocês, eu percebi que eles não são atletas, eles são crianças, né? E eu sou um pai bem competitivo e consegui me encaixar naquela tríade e entender algumas nuances, né? Eu não vou deixar de ser competitivo, não vou mudar totalmente vendo o material aqui, mas eu vou entender algumas coisas, né? E meus 2 filhos, eu tenho um de 6 anos e um de 8 anos, então são bem novos mesmo, eles não são atletas realmente. E o mais novo está indo para uma equipe de competição, digamos assim, nos 7 anos, então ele vai competir campeonato da federação, entre outros, e até então ele não vinha competindo. E eu tenho um de 8 que vai competir esse ano e vai competir ano que vem. Eu fiz várias perguntas em cima das frustrações que eles tiveram, as frustrações minhas como pai, como um grande fã de futebol também, né? A gente tenta não refletir neles isso. E queria reforçar de novo a importância que é a federação, trabalhar com regras, trabalhar com esse trabalho aqui de treinamento para que os pais entendam isso, né? Eu não me excluo de algumas situações de que às vezes a gente cobra do filho, exige do filho, mas acho extremamente importante esse trabalho porque nenhum pai é igual e nenhum filho é igual, né? E uma coisa que eu gostei do processo aqui, que eu consegui me entender, né? E perceber, principalmente como quando você falou ali, foi ontem, né? Que a gente não tem, às vezes, atletas, né? Não existe nenhum atleta menor de 11 ou 12 anos, né? Eles são apenas crianças, né? E a gente acaba achando que essas competições, aí, elas estão definindo o futuro, às vezes, do filho, e eles estão ali porque eles amam o futebol, algo assim. Então, os meus 2 meninos, eles amam o futebol, mas o que eu preciso fazer para que eles continuem amando ao longo do tempo? Então, eu queria mais fazer uma explanação aqui, né? E agradecer vocês, porque eu acho que foi bastante produtivo. É, Fabrício, obrigado, Christian. Acho que viu o ACO, né, aí da federação concordando várias vezes. Mas nós temos muitas das convenções sociais também, né, Christian? Porque quando você dá o exemplo ali, e talvez, por isso que é a questão, tem alguns professores que nós trabalhamos em conjunto, e eles é, que a cultura pode devorar todo de planejamento no café da manhã, né? Então você planeja, você tem toda uma estrutura e no café da manhã ali de um clube, as conversas, as coisas. Quando você diz, né, porque vai para o rendimento, né? Ele está no sub 7 ou no sub 8 ou para a turma de rendimento. É uma convenção social que muitas vezes dos clubes, então por isso que é a ideia desses cursos para trazer, porque para o pai, né? É, Tá indo para o trabalho normal, é competitivo, não é um problema nós sermos competitivos, né? No dia a dia, eu falo hoje para os nossos alunos na faculdade, a competição que nós temos ganhado o dia, depois é ganhar do despertador, né? Nós temos que ser competitivos quando o despertador toca, né? Então, ser competitivo ele faz parte, mas como administrar isso? Mas como um pai, uma mãe que está ali no processo de acompanhamento do seu filho, recebe essa informação, não, seu filho vai participar da turma de rendimento. No primeiro momento, né, talvez, né,
Esse meu filho é um fenômeno, né? O próximo você convive diariamente, tem essa, talvez no seu prédio, no seu local, ele se desenvolve. Então, a ideia do curso é justamente isso, né? É trazer mais informações, porque não é, não são essas pessoas, essas 100 pessoas, ou um pouquinho menos aqui, mas que vão mudar, né? Mas como você vai transmitir essa informação para outra pessoa, daqui a pouco vai recomendar essa aula, a discussão que você vai ter com outras pessoas sobre o tema, né? Porque aqui não são verdades que finalizam hoje, né? Essa é a vantagem de estar na academia, as coisas podem ser modificáveis. Mas muito legal a sua fala. E espero que, né, a gente possa talvez, talvez não, por meio do site da federação, disponibilizar os 3 dias de aula, vídeos estão gravados, e com certeza vai auxiliar bastante. Fabrício, sobre a fala do Christian, eu já vou aí no chat. Poxa, excelente. Eu adorei a fala do Christian. Está muito pautado enquanto o Christian também estava falando. Eu estava lendo os comentários aqui do chat, né? É, muito difícil, até Deu uma travada. né, uma responsabilidade muito grande até para mim, digamos assim. Acho que a minha internet está um pouco estável. Consegue me ouvir? Isso. Tá tudo Agora certo? retornou, agora retornou. Desculpa, Ok. desculpa, pessoal, a internet está um pouco estável. É, eu ia dizendo que comparado isso ao que o Christian falou, que todos vocês comentaram, que é fantástico, é muito difícil, uma responsabilidade muito grande para mim, de certa maneira, vir aqui para vocês hoje ou ontem e dizer assim, ó, vocês têm que fazer isso e parar de fazer isso. Vocês têm que olhar para isso e parar de olhar para isso. O que a gente tenta, né, nesses momentos que a federação proporcionou, isso que é fantástico, a federação, né, em parceria com o NUPEDEF, com a universidade, o Juliano, o Paulo, enfim, todos os envolvidos nessa promoção, merece um grande, né, agradecimento, um grande parabéns, porque esse tipo de fomento, ele só é potencializado quando essas instituições, no nível mais macro, conseguem criar esse tipo de iniciativa, ou conseguem fomentar esse tipo de iniciativa. Vocês têm, como pais, a capacidade de aprender sobre o envolvimento de vocês a todo momento. Uma das maneiras que as famílias mais aprendem no processo é por tentativa e erro. É fazendo algo, é testando algo, é vendo se isso dá certo, é vendo se isso dá errado. Se dá certo, eu continuo. Se não dá certo, eu tento modificar e tento fazer diferente. É normal, é natural e é muito importante. Mas quando a federação, quando o clube que vocês estão inseridos com os filhos, enfim, qualquer entidade promove um momento como esse, a mensagem é: vocês, famílias, são importantes para a gente. A gente precisa de vocês. E a gente quer ajudar vocês de alguma maneira. Quer fomentar esse tipo de pensamento crítico, essa reflexão nesse processo, porque como o Christian falou, é diferente para ele com os dois filhos. Um filho tem um tipo de reação, comportamento do Christian, ou demanda um tipo de reação, comportamento do Christian, que o outro outra vez já não demande mais. E o Christian, por ter dois filhos, por exemplo, com idades diferentes, consegue entender que o que ele passou com um, às vezes pode servir ou não com o outro, e ele também vai tentando testar isso na prática. Então é importante que vocês, eu fico muito feliz de ver os comentários, de ver o chat aqui dizendo que, de certa forma, esses dias, esses 3 dias ajudaram vocês em aspectos reflexivos, em aspectos de comportamento, em tudo que vocês podem promover daqui para frente, porque, obviamente, também, como o Juliano disse, é um pouco difícil de mudar tudo de uma hora ou de um momento para o outro. Isso é um processo gradativo. Mudança de comportamento leva tempo, né? O Michel fala muito essa frase, ele está aqui também, né? O professor Michel, do primeiro dia. Mudança de comportamento leva tempo. E isso não é só com os nossos filhos, é com a gente como familiar também. Leva tempo. Às vezes a gente não consegue botar tudo o que eu falei aqui em prática, mas fica como um aprendizado, fica como uma reflexão. E eu espero realmente ter colaborado de alguma maneira. Vocês têm meu contato, vocês têm as redes sociais. Eu deixei meu e-mail ali no começo do meu slide. Fiquem extremamente à vontade e abertos de entrar em contato comigo. Se eu puder ajudar com alguma coisa, eu vou ficar extremamente feliz, tá? Fabrício, complementando aqui um ponto, né, é a questão da arbitragem. Eu propriamente trabalho hoje Uhum. mais no futebol, mas também temos algumas ideias aí no futsal, com a formação de jovens de árbitros, né, formação, desenvolvimento e no árbitro no alto nível também. E árbitros diferentes de jogadores, nós temos um número muito menor de pessoas querendo ser árbitros, né?
É um número muito menor. Dificilmente você vai. Claro, você dá um cartão mostra um cartão para uma criança, às vezes ela vê alguém apitando na TV, mas tem um número muito menor de pessoas querendo ser árbitro. Sem dúvida. No futebol de campo, de modo geral, a gente ainda consegue. Hoje, por exemplo, teve o final do Sub-15 aqui em Florianópolis, do campo. Foi um garoto aí de 22 anos que captou a final do Sub-15. Nós conseguimos trabalhar na base do futebol o lançamento de jovens lá. No futsal, muitas vezes a federação fica pressionada de ter que colocar árbitros mais experientes para gerenciar todo o ambiente tóxico de um ginásio do que propriamente um árbitro jovem para arbitrar as questões da partida. E porque muitos jovens árbitros também não se interessam, eu vou para o futsal para um monte de pai ficar me xingando próximo, que é muito próximo, né? É 1 metro, 2 metros. Porque você Uhum. veio aqui, o jogo, o exemplo que eu dou em aula é o jogo de sábado, 8 da manhã, né? 8 da manhã você acorda, chega lá no ginásio, o ginásio tem goteira, o árbitro providencia, amarra a rede e tem que ouvir 8 da manhã que você veio aqui para roubar do meu time, né? Então o árbitro pensa e reflete por que que ele está trabalhando ali, né? Então é um desafio também o desenvolvimento de novos árbitros, porque principalmente no futsal esse ambiente ele tem sido muito tóxico, né? Então, às vezes, o árbitro mais experiente conhece várias pessoas, conversa com um pai, vai é, administrando aquele ambiente, né? Então, eu fico feliz com as falas, mas ao mesmo tempo eu fico triste porque nós temos muito, né? Muito, Uhum. muito para avançar ainda, né? Em todos os ginásios, seja em todos os estados, porque o jogar, né, essa paixão pelo jogo, pela bola, do futebol, do futsal, que mexe com as emoções, e isso é sensacional no processo de desenvolvimento das crianças. Então, seria uma Sim, fala complementar. Não sei se o professor Aco concordo. gostaria de falar algo, está tranquilo. Uhum. Posso Oi, passar essa palavra ao professor Aco, que é diretor da federação. bom, boa noite a todos. Primeiro, Boa noite. cumprimentar o Juliano, grande amigo que a gente construiu ao longo desses anos aí, tanto no futebol quanto no futsal. Professor Fabrício, parabéns pela belíssima explanação do conteúdo de hoje. E Juliano, deixe um abraço fraterno ao nosso querido amigo, professor Michel Saad, da qual a gente tem um carinho, um respeito muito grande. Falo aqui em nome da federação e também em nome do professor Nelsinho. Não se faz mais presente na sala, ele iniciou, né, mas ele está lá em Chapecó acompanhando a final do Campeonato Catarinense Série Ouro feminino. Então ele vai fazer parte também do cerimonial de premiação, né, que hoje é a partida final. Mas trago aqui uma mensagem, né, de que quando nós assumimos a federação agora no início do ano, nós entendemos, né, e é consenso entre todos os membros da diretoria, nós entendemos que a federação não pode ser apenas uma organizadora de campeonatos, né? Acho que a federação pode e deve, né, ser um ente que promova uma série de outras ações. E uma delas é essas parcerias que a gente tem firmado com algumas instituições, e a Universidade Federal, junto ao núcleo de pesquisa, foi um dos entes que nós tínhamos em mente e fomos procurados, né? E procuramos também essa parceria para que a gente pudesse entregar alguma coisa além, né, dos campeonatos que a federação promove. Então, esse circuito de palestras, né, de temas que nós entendemos que são relevantes para que o futsal melhore, cresça, e a gente consiga ter um produto melhor, né, para atrair mais participantes, mais investidores, enfim, é um processo, como foi falado aqui, é um processo longo, né, que a gente quer percorrer aí nesses 4 anos de gestão. Mas estamos felizes, né, com o número de inscritos, né, nas palestras. Gostaríamos de ter mais participantes ainda, né, porque é um tema altamente relevante, né, falar sobre a participação dos pais e pontos negativos, mas também os pontos positivos, que eu acho que é isso que nós temos que enfatizar, né, os pontos positivos que a participação e o apoio dos pais podem proporcionar aos seus filhos. E eu falo aqui por uma experiência riquíssima, né, o meu menino
começou a treinar com 5 anos e hoje, com 35 anos, ainda é atleta, né? Não está mais no Brasil, joga na Itália, mas ele passou por um processo muito grande de formação esportiva, se profissionalizou, né? Desde dos 18, que ganha vida jogando futsal. Então, eu e a minha esposa, nós tivemos sempre procurando dar todo o suporte necessário para que ele buscasse esse sonho, esse ideal que ele tinha desde de jovem, né? Uma fala que eu quero deixar aqui, né, enquanto professor também, sou professor aqui da universidade, aqui em Tubarão, da Unisul, trabalho há mais de 20 anos no curso de Educação Física, e gostaria de deixar uma fala, né, que eu tenho dito para os meus alunos aqui na universidade, né? Criança de 7 anos faz coisas que criança de 7 anos tem que fazer. Criança de 8 anos faz coisas que criança de 8 anos tem que fazer. Criança de 8 anos não vai fazer coisas que um adolescente de 13, 14, 15 anos vai fazer. Então, muitas vezes, o excesso de cobrança que nós, pais, colocamos nos nossos filhos, isso pode atrapalhar e muito, né, esse processo de formação deles. Então, eu digo isso, né? Digo isso por experiência, né? Que eu sempre digo, criança nunca faz coisas erradas, elas podem melhorar, né? Então, as palavras de incentivo que nós podemos e que nós devemos colocar para os nossos filhos é muito importante. Cheguei em casa hoje, depois das 6 horas, e assisti um pouquinho do Real Madrid, né? E bem na hora que saiu, o time do Real Madrid teve um pênalti, e o Mbappé foi bater o pênalti e perdeu o pênalti, né? Então, a gente fica pensando assim, muitas vezes a gente cobra excessivamente, né, de um menino de 8, 9, 10 anos, porque errou um chute, errou um passe, né? E aí o cara profissional que só faz isso, ganha milhões de dólares para fazer isso, né? E vai lá e erra também. E a gente cobra da mesma maneira dos nossos filhos. Então, a gente não pode jogar esse peso todo nas costas dos nossos filhos, né? Então, eu penso, né? Penso, para finalizar minha fala aqui, que nós, pais, temos que apoiar, né? O apoio dos pais, com palavras de incentivo, de elogio, sempre que se quiser dar aquela chamadinha, diga para ele que ele pode melhorar, ele deve melhorar em alguns aspectos e ele pode melhorar. Porque dizer que ele está fazendo errado, que não se esforça, que não faz isso, não faz aquilo, eu acho que isso é uma carga emocional muito grande que muitas vezes vai afastá-lo da prática esportiva. E eu falo, mais uma vez, né, com propriedade, que o esporte transformou a vida do meu filho, né? Então, que vocês aproveitem, né, esses momentos que nós, junto com a universidade, com o núcleo de pesquisa que está proporcionando, para que a gente possa entender mais esse processo de formação dos nossos filhos e compreender também a complexidade que é o esporte hoje em dia, né? Para que a gente possa evoluir, né? Como foi dito aqui, é um processo, não é de uma hora para outra que a gente vai melhorar, vai compreender tudo que se passa, o que norteia e permeia o esporte, né? Mas são passos, são processos que a gente vai juntos, né, com as entidades, para procurar melhorar o nosso futsal. Fica aqui mais uma vez, Juliana, o professor Fabrício, o nosso agradecimento pela parceria. A federação sempre se coloca à disposição para ser também um dos parceiros aí do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, um belíssimo trabalho, por sinal, né, para que a gente possa melhorar a nossa modalidade. Agradeço os pais aqui presentes, né? Nós estamos felizes em ver um número bastante grande de inscritos e participantes, e espero também, né, que nos próximos eventos a gente possa trazer mais pais aí para essas palestras. Juliano, um grande abraço, obrigado, e conte sempre conosco. Muito obrigado, professor Aco, né, pela sua fala. Com certeza vamos continuar juntos. Tem uma pergunta da Lana sobre a federação. Tem Instagram, sim, Catarinense Futsal, né? Instagram da federação. Aproveito para agradecer ao professor Michel, que também deixou uma mensagem ali, Michel Milisted, que foi um dos professores aqui e coordenou essa ideia, né? O professor Michel vem hoje com parcerias com o Comitê Olímpico, Minas, vários clubes no país. E o Fabrício, né, que topou esse desafio, ele está aqui conosco também, em conjunto, por esse curso. Mais uma vez, eu gostaria, em nome do Núcleo, nosso projeto, agradecer. Todos os pais se inscreveram.
Nós vamos agora fazer uma dinâmica que consigamos enviar, né, os links do YouTube, ver da maior visibilidade possível a esse conteúdo e que possa chegar aos pais e mães que aqui participaram. Fabrício, como professor do dia, eu passo para você fazer o encerramento e após a sua fala eu solicito ao suporte que encerre a gravação. Beleza. Bom, gente, quero reforçar, acho que a melhor maneira de encerrar é reforçar as palavras do professor Aco. Eu adorei essa fala dele. Vou pedir permissão, professor, para utilizar essa fala da criança de 7 anos faz coisas que ela tem que fazer, porque realmente é uma compreensão muito pertinente, né, do que é o desenvolvimento integral de um indivíduo. Então, peço a sua permissão aqui para poder usar ela em outros momentos. É isso, galera, é isso, pessoal. Nós, como vocês, né, como familiares, eu sempre costumo dizer também, eu não sou pai ainda, eu não tenho um filho, por exemplo, então, para mim também é difícil trazer orientações para vocês no sentido de como se envolver. Vocês, às vezes, me ensinam muito mais nesses momentos, mas eu gosto de ter essa compreensão de que a gente pode plantar uma sementinha, né, nesse processo que vocês, como transformadores, como co-participantes, tem em termos de oferecer o melhor suporte, o suporte mais adequado com base nas necessidades dos filhos de vocês. Existe uma maneira ideal de ser feita? Existe, mas ela é muito singular também às características dos filhos de vocês, do ambiente que vocês estão. Então, a minha mensagem final é essa: tentem adaptar ou promover tudo isso que a gente discutiu nesses 3 dias para a realidade de vocês. E acredito que tanto eu quanto o professor Michel, o professor Juliano, as federações, estamos totalmente abertos para ajudar vocês e continuar ajudando vocês nesse processo. É uma jornada que é longa, mas traz benefícios muito grandes depois para os filhos e para vocês. Obrigado mesmo, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Fabrício. Uma boa noite a todos e todas. Por favor, encerrar a gravação.